Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que eu creio que você gosta também, que é as colônias espirituais. Hoje também contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. E esse assunto, gente, é muito legal a gente saber como são, né, as colônias, como é o panorama físico, né, extrafísico, melhor dizendo, do mundo espiritual, né? Então, vai ser bem legal. Fica aí. Tenho certeza, Lara, tenho certeza que hoje o assunto, eu gosto muito desse assunto e é um assunto que nós vamos precisar entender e compreender quando nós vamos para a condição espiritual, do bem ou do mal, né, o mais superior, o inferior, e como que a gente chega lá. E também entendendo um pouquinho as questões das colônias, né? Pessoal, antes de começar, é importante que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, comente, compartilhe e divulgue esse vídeo de hoje para mais pessoas, para que as pessoas que possam entender aonde nós vamos, qual será a nossa próxima morada após aqui o plano físico da Terra. Então, pessoal, vamos começar primeiramente aqui com a Lara, falando sobre o que é as colônias espirituais, o que são. Pois é, tem muita gente que fica curiosa para saber. Eu era uma que ficava muito curiosa, né? Para saber. Claro que ainda tem curiosidade, né, gente? Não desencarnei ainda nessa existência, não lembro como era o lado de lá, nem sabe, nem lembro onde que eu estava, graças a Deus, né? Mas a gente fica curioso para saber como é que é do lado de lá, né? Será que tem casa? Será que a gente se alimenta? Será que a gente faz, né? Quando a gente está desencarnado. Então, gente, as colônias espirituais ou cidades espirituais, né, são comunidades em que os espíritos que estão na erraticidade, lembrando que erraticidade é o intervalo entre as reencarnações, né? Aquele espírito que precisa ainda reencarnar para sua evolução, quando ele desencarna, ele está na erraticidade, né? Porque ele vai encarnar outra vez. Então, quando esses espíritos estão na erraticidade, eles criam ali, né, moradia por um tempo antes das novas reencarnações, né? Então, as colônias espirituais, elas estão mais ou menos próximas da Terra, de acordo com o grau de evolução, né, dos espíritos que habitam essas colônias, né? Então, elas abrigam, na verdade, espíritos que, de certa forma, têm afinidade, têm interesses em comum, né? Tem colônias mais próximas da Terra, tem colônias que estão em planos mais elevados e tem colônias também, né, nas regiões mais densas, né, nas regiões inferiores, né? Lê do engano quem acha que não tem a literatura espírita aí, tem muita gente falando sobre isso, né, com riqueza de detalhes, né? Então, vamos saber direitinho. Se a gente recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, vamos lembrar que lá no Evangelho Kardec fala que existem famílias pelos laços espirituais. E esses laços espirituais, vamos lembrar, que eles são mais duráveis, né? E eles se fortalecem à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso potencial de amar, que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades, as nossas virtudes, né? Que a gente, enfim, que a gente vai evoluindo, né? Então, cada colônia, ela abriga ali um grupo de espíritos com interesses e com afinidades em comum. Ô, gente, Jesus não ensinou para nós, né, que há muitas moradas na casa do meu pai? Pois é, gente, colônia também se inclui aí nas moradas, né? E tem vários tipos de colônias, né? Por exemplo, tem a colônia que presta socorro, né? São colônias socorristas. Qual que é o objetivo dessas colônias? Amparar aqueles espíritos ainda presos muito à materialidade, né? Por algum motivo, às vezes por afetos que eles deixaram para trás, então ficam presos ali, né? No mundo material. Tem aquelas colônias que são como se fossem correcionais, né? Por quê? Porque tem os atendimentos ao suicida, né? Porque o suicida é um criminoso, gente, né? Claro que a gente tem que ter compaixão, tem que ter misericórdia, mas
quem comete suicídio é um criminoso. Então, tem as colônias, né, que atendem os suicidas, aos viciados, né, em álcool, em drogas, aqueles que têm vício em sexo, né, os que são pervertidos sexuais também. Então, tem colônia de aprendizado, gente, em que aquela colônia ali se dedica realmente à questão da educação, da ciência. Então, olha só que bacana, né? André Luiz, no livro, nos seus livros, não no livro, nos seus livros, na sua obra, né, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele descortina o plano extrafísico, gente, para nós, né? Ele descortina as colônias espirituais. Aí tem gente que fala assim, Kardec não tratou disso. Kardec disse que ele não tinha falado tudo. Ponto. Final, né? Então, gente, não vamos entrar neste assunto no momento, né? Mas as colônias espirituais, elas são cidades mesmo, né? Gente, nós temos que compreender que o plano material é uma cópia mal acabada do mundo espiritual. Então, é óbvio que se aqui tem biblioteca, tem moradia, tem hospital, tem escola, tem parque, tem casa, tem prédio disso, daquilo, tem jardim, é claro que lá também pode ter. E tem, né? E tem, dependendo ali da colônia que você vai, né? Mas eu tenho certeza que toda colônia tem biblioteca, viu, gente? Tem lugar para estudar. Por quê? Porque o objetivo, em qualquer lugar que você esteja no universo, é evoluir, é se aprimorar. Então, é óbvio que nas colônias também tem esse espaço de estudo, né? E, gente, tem centenas de colônias espirituais ao redor da Terra, né? Muitas colônias. Né? Tem referência para todo lado na literatura espírita, né? E cada colônia é diferente, tem as suas peculiaridades, né? Tem a sua estrutura, tem o seu objetivo, como eu falei, algumas são socorristas, outras voltadas para a educação, né? E por aí vai. E o mais legal, né, Jefferson, é que existe intercâmbio entre as colônias, gente. Né? Quem está numa colônia, às vezes está numa colônia ali, por exemplo, voltada para socorro. Pode estagiar lá naquela colônia que está voltada para a educação. Olha que bacana. Claro, né, gente? Quando o mundo espiritual tem uma hierarquia. E claro que a gente não faz as coisas ao nosso bel prazer, né? Tem sempre alguém ali que vai falar, olha, agora você está apto, você pode fazer isso, né? Tem os espíritos ali superiores, muito mais esclarecidos do que nós, que sabem melhor do que a gente o que a gente pode ou não pode, deve ou não deve fazer naquele momento, né? Então, e como eu falei, né? Seja em qual colônia for, o objetivo sempre de todas é aprimoramento moral, excetuando as colônias que estão, né, nas regiões mais densas, porque o objetivo delas não é aprimoramento moral, né, gente? Né? Não é a transformação moral do espírito, é outra coisa, nós vamos ver. E o André Luiz, gente, ele dá informações muito detalhadas a respeito da vida, né, nas esferas espirituais. Ele nos fala que nas faixas vibratórias do planeta, né, são formadas ali inúmeras cidadelas espirituais, né, umas maiores, umas menores, né, onde os espíritos ali se reúnem com condições evolutivas mais ou menos semelhantes, né? Agora, tanto é assim que, olha só, lá no nosso lar, o André Luiz descreve maravilhado, né? Permitam-me relatar este pedacinho aqui do livro, porque ele, assim, quando ele sai ali do hospital onde ele foi acolhido, né? Depois que ele foi recolhido ali das regiões mais do umbral, ali onde ele estava, o que que acontece? Ele é recolhido no hospital e quando ele sai do hospital, ele fica maravilhado, que ele vê
aquela cidade imensa, né? Com tudo assim que ele não vira na Terra, né? Com prédios maravilhosos, ruas muito bem, muito mais bem pavimentadas, vamos dizer assim, né, do que a nossa, veículos de transporte, gente, não como os nossos, mas que ficam elevados, suspensos no solo, né, que eles chamam de aeróbos. Então, vejam, é impressionante. O André Luiz ele fala que ele ficou assim, susto, ele levou um susto, né? Foi uma surpresa para ele realmente perceber que o mundo espiritual tem essa riqueza toda, né? Porque ele se deslumbrou com aquela beleza sublime de nosso lar. Né? E olha, gente, que nosso lar não é uma colônia que está lá no mundo, né? Não é uma das colônias superiores, não, tá? O nosso lar está bem próximo aqui da Terra. Mas você veja, ele descreve os bosques, né, os jardins maravilhosos, os edifícios, as casas, né? Então, aí tem gente que fala assim, né, Jefferson, isso aí é animismo do Chico. Oh, meu Jesus. Chico Xavier, tá bom, né? Vamos lá, né? Me dá vontade de perguntar assim, gente, a gente brinca assim, mas realmente, né, o Chico Xavier, o maior médium que a gente já viu depois de Jesus, né? Na minha humilde opinião, como é que você pode falar que Chico Xavier deixou o animismo? Claro que toda comunicação mediúnica tem a parte anímica referente, né, ao médium, mas peraí, né? Vamos, como minha avó dizia, vamos devagar com o santo que o andor é de barro, né? Então, não, é o contrário, gente. Vamos devagar com o andor que o santo é de barro, né? Hoje eu não estou muito boa para ditado, não. Mas, né, Jefferson, realmente uma maravilha a gente perceber que existem colônias que podem receber a gente e realmente não é porque a gente não está aí largado, né, gente? A gente está sempre amparado pelos espíritos que são superiores, mais evoluídos a nós, né? É verdade, né, Lara? E é muito interessante a questão dos contos espirituais, porque se a gente for verificar, né, o que são as contas espirituais? São nada mais que pessoas que estão afinizadas, estão sintonizadas no mesmo interesse, ou no mesmo padrão vibratório, aonde se a gente for olhar para trás, anos primórdios dos seres humanos, que a gente não tinha nem tecnologia, nem estrutura de inteligência para criar uma moradia como nós temos hoje, né, de alvenaria, de prédios e tal, a gente sempre procurou, né, se relacionar entre pessoas, né, sempre buscamos os mesmos interesses, né, se agrupar, criar um grupo de interesses, né, onde a gente está sempre aí atrelado àquele grupo, trabalhando e exercendo atividades que vão estar sempre buscando o bem de todos, né. Então, isso também a gente leva para o nosso mundo espiritual, ou seja, a gente vai estar buscando naquelas pessoas aquele ambiente que está mais apropriado, mais adequado ao nosso grupo de afinidade, nossa sintonia, nossa busca por interesse, né? Que traz ali, então, aqueles recursos que vão estar ajudando a gente aí a ter um relacionamento mais tranquilo, né? Então, é muito interessante que quando a gente leva, né, esse conhecimento às questões contas espirituais, a gente pode entender, então, que as contas espirituais são locais muito bem estruturados, Malara muito bem disse, onde serve para nós de moradias temporárias, né? Onde nós passamos ali nosso período de desencarne, se preparando, né? Se limpando, né? Das energias mais negativas, mais densas que nós levamos por nossas escolhas erradas, por nossos equívocos aqui na Terra. A gente vai lá, se limpa, né? Lava a roupa suja, às vezes assim, né? A gente também busca conhecimento, busca entender o que deu certo, o que não deu certo. Nesse tempo que a gente está lá na erraticidade, a gente vai, então, se aprimorar, buscar se preparar para a próxima reencarnação. Então,
há muitas colônias espirituais que existem aqui na Terra, né? E eu, antes de a gente entrar nas questões colônias, que eu vou falar mais adiante, queria falar assim que é importante que você entenda que há dois tipos de colônias, né? Aquelas colônias que vão estar ali atreladas, né, à rotação, ao eixo de rotação da Terra, e aquelas que são transitórias, que um dia está num lado, outro dia está do outro lado do planeta, por exemplo, né? Então, tá sempre mudando de local. E assim como há colônias no mundo espiritual superior, né? Há também as colônias, né? Que há as cidades que estão no umbral, que a Lara vai falar mais para frente também, né? Então, é importante que a Lara falou também, eu acho interessante, que todas as colônias, seja elas da cidades mais superiores ou cidades mais inferiores, tem ali a estrutura de atividades, seja ligadas aos encarnados, né? Pode ser em relação à cultura, em relação à educação, à tecnologia, à ciência, né? Ou, enfim, todos os interesses humanos existem também no mundo espiritual, porque nós, como acabei de falar agora há pouco, nós buscamos, né, nos unir, nos agrupar com pessoas que têm a mesma afinidade, mesmo interesse que nós. Logo, então, há esses interesses também no mundo espiritual. Muitas vezes nós somos intuídos, inspirados ou até levados através do fenômeno do desdobramento para fora do corpo a receber instruções, a receber onde o plano espiritual nos ajuda, coopera conosco para poder fazer as descobertas científicas, a ciência avança porque muitas vezes a gente está sendo inspirado, sendo intuído ali por bons espíritos que estão ajudando a gente no progresso da tecnologia, da ciência, das coisas que nós temos buscado, né, melhorar sempre. As tarefas, então, né, todas quando têm suas tarefas e são operadas sempre a favor da evolução dos habitantes da Terra, que pode ser evolução, né, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico também. Então, como falei, há muitas colônias que são estáticas, né, estão ali ligadas, né, como por exemplo a colônia solar está ligada ao Rio de Janeiro, então a Terra vai girando e a colônia vai girando junto com o Brasil, assim, que é a região da capital do Rio de Janeiro. E há colônias que estão sempre transitando de um lado para o outro. Um dia está num ponto, outra semana está em outro ponto. Como, por exemplo, a Casa Transitória Fabiana de Cristo, do livro do André Luiz, né? Então, essa casa transitória tem ali um grupo de cooperadores que estão sempre trabalhando para poder ajudar o pessoal que está no umbral. Então, logo, né, estão num ponto, outro acima do outro ponto, e vão ajudando conforme conseguem, conforme podem fazer a tarefa, né, as atividades do bem. Na colônia, né, espiritual, como falei, a gente tem, então, a questão da afinidade, lei e sintonia, né, então, normalmente, aquela colônia, por exemplo, nosso lar, a maioria dos espíritos tem um padrão de vibratório de afinidade muito semelhante. Óbvio que os espíritos mais que são ministros, que são governadores, são mais elevados, né? Então tem os departamentos que têm ali a presença dos espíritos mais elevados, mas na maioria, a população que está ali, os habitantes que estão ali, são habitantes que têm o mesmo interesse, o mesmo nível de padrão vibratório que há entre eles ali. Assim como a gente vê então, na obra Nosso Lar, né, do André Luiz, que agora comentou, ela fica totalmente em cima ali do Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, no Nosso Lar tem ali o governador, que é um espírito mais elevado que tem, né, na colônia, que está dirigindo aquela colônia, né? Tem os seus ministros, tem ali toda a estrutura política, né? E toda a estrutura social também, mas todas essas estruturas, né, mais relacionadas à condução, à coordenação, elas estão ligadas à ordem, à justiça, ao amor, à liberdade, às leis, ou seja, todas as leis que comandam o universo, né? Então, as palavras de Jesus também, o Evangelho de Jesus também está ali sempre presente nas colônias espirituais, porque as palavras de Jesus é uma lei universal, é uma lei que vigora em todo o universo. Onde você for no universo, você falar sobre o amor ao próximo, sobre fazer o bem sempre, né? Ter fé, ter confiança, ou seja, tudo que o Jesus ensinou, você vai poder ali verificar que em todo lugar a lei de Jesus, o Evangelho de Jesus é a lei universal que vigora em todo o universo. E só para finalizar aqui a minha primeira passagem,
É interessante que nas contas espirituais, né, a gente vai ter, então, esses departamentos, né? Cada departamento vai estar ali ligado a alguma uma área de atividade da colônia, que vai estar sendo ajudada e inspirada ali por espíritos mais superiores. Como a gente temos aí, né, o governador do nosso lar, que está ali sempre trabalhando, e é o que mais trabalha no nosso lar. E o mais engraçado disso tudo é que, quanto mais elevado você for, mais atividades, mais tarefas, mais trabalho você vai ter, né? Então, há algumas diferenças, né, em relação às cidades do mundo espiritual com as cidades do plano físico, né? E a gente vai ver isso aqui mais adiante também, que eu acho muito interessante a gente abordar isso aí também. É realmente muito interessante, né, Jefferson? E, gente, quando a gente pensa nas colônias, né, é só você observar as nossas próprias cidades, né? A gente tem todas essas condições de sociabilidade entre nós, né? E nas colônias também é a mesma coisa, né? Agora, claro que a gente só pode realmente imaginar como é nas colônias que já são mais elevadas, mais purificadas, né? Porque a gente não conhece, né, gente? Nós não temos condição moral de ir para essas colônias, né? Agora, nas regiões mais próximas da crosta terrestre, né, a vida, gente, se desenvolve da mesma forma, né? Então, é muito interessante a gente pensar que nós não podemos esquecer que a vida material é reflexo do mundo espiritual, né? Mas veja, é muito interessante a gente pensar nessas questões como alimentação, moradia, educação, vestuário, né? Transporte, como o André Luiz coloca. Será que a gente repousa? Né? Nós somos espírito, a gente já está lá como espírito. Será que a gente tem período de repouso? Será que a gente tem vida social, Jefferson, nas colônias? Pois é, gente. É muito interessante, né? Então, vamos pensar primeiro na questão da alimentação. A gente sabe, né, está aí na literatura espírita, que os espíritos eles conseguem retirar a sua, vamos dizer assim, sua energia reparadora, né, para as suas células perispirituais ali, retira essa energia do fluido cósmico universal. Mas, gente, a maioria não. Se o espírito está muito materializado ainda, né? Como é o nosso caso aqui, né? Nós não vamos conseguir isso, gente. Né? Não adianta a gente querer ir lá e achar, né, que a gente vai, né, respirar ali a austos lá, né? Respirar profundamente e achar que a gente vai se nutrir, né, energeticamente, que não vai. Então, surge essa necessidade dos espíritos ainda materializados se alimentarem de recursos energéticos que são mais consistentes. Então, por isso que a gente vê a própria André Luiz falando, né, das sopas, das frutas, dos sucos, né? Muitos outros autores que falam das colônias espirituais também falam isso. Então, realmente tem necessidade. Né? Gente, cada um de nós está num grau evolutivo. Não adianta a gente querer, né, achar que todo mundo só porque desencarnou é capaz de fazer tudo, que não é, realmente não é. Né? Na questão da habitação, a gente percebe a semelhança com o tipo de habitação que tem na Terra. Né? No plano extrafísico, a gente consegue identificar aí hospitais, pronto-socorros, casa, escola, aqueles, se eu posso chamar assim, né, templo ali que as pessoas se reúnem para fazer as orações. Né? Então, como que tem um livro do Ernesto Bozano que chama A Crise da Morte, em que ele explica uma coisa muito interessante. Ele fala que a paisagem astral é composta de duas séries do que ele chama de objetivação do pensamento. O que é isso? É dar forma da existência material ao pensamento, né? E a gente sabe que isso é possível. Então, assim, a primeira dessas duas é daqueles espíritos mais elevados, né? Que eles fazem
dão forma ao seu pensamento, aquela forma ali permanece, né? Quase como ali, permanentemente, sem modificações. A outra não, a outra é transitória, é mutável, é a objetivação do pensamento da criatura encarnada, desencarnada, que cria ali pelo seu próprio meio imediato, através do pensamento desordenado que tem, né? Então, o que acontece? Lógico que o Robson Pinheiro, pela mediunidade dele, né, ditado ali pelo Ângelo Inácio nas obras dele, o Ângelo Inácio fala a mesma coisa, né, das construções no mundo espiritual, astral, pelo pensamento, pela aplicação da vontade. Ora, gente, se a gente sabe que Jesus, né, através da força magnética do seu pensamento, formou o nosso planeta, qual é a diferença da gente compreender que espíritos superiores formam colônias, formam edificações, formam construções no mundo astral, no mundo espiritual? Nenhuma, né? Nenhuma, é a mesma coisa em níveis reduzidos, né? Jesus é capaz de formar planetas. Os espíritos mais adiantados que a gente, pelos seus pensamentos, são capazes de fazer edificações no plano espiritual. Não há dificuldade de compreender isso, né? E isso a gente vê tanto nas regiões mais elevadas, como também a gente vê isso nas regiões umbralinas. As pessoas costumam confundir, né, Jefferson, achar que espírito inferior não tem inteligência, não tem capacidade. Gente, que engano! Tem espíritos que estão aí há séculos, milênios sem encarnar, com uma inteligência, uma capacidade magnética gigantesca, muito maior do que a gente pode imaginar, e as utilizam para o mal. Então, é claro que pode, né? Não adianta a gente pensar o contrário, que as trevas ali são desorganizadas a esse ponto, porque não são, não. Né? É um engano que a gente comete e que a gente realmente, às vezes, né, peca por isso e depois a gente é assaltado aí por algumas situações que a gente, né, pela nossa invigilância, a gente acha que não era possível acontecer, né? Na questão da educação, né, Jefferson, gente, quem achou que ia ficar livre aí de estudar, sinto dizer que está enganado, porque o aprendizado, gente, é contínuo em toda parte, inclusive lá no mundo espiritual, né? O Robson Pinheiro, nos seus livros, como eu falei, principalmente os livros ditados pelo espírito Ângelo Inácio, ele descreve escolas, universidades, né, cidades astrais, principalmente a cidade de Aruanda, né, a colônia de Aruanda. Então, não adianta a gente pensar que espírito, só porque está desencarnado é espírito, não tem necessidade de aprender, não tem, gente. E muito, né? E não é só aprendizado moral, não, viu? Não é aprendizado moral. Jefferson estava falando disso. Não é aprendizado só moral, né? Porque os espíritos, eles não vão reencarnar, gente. Eles vão reencarnar. Então, eles têm necessidade de trazer para o mundo da matéria novas tecnologias, ciência nova, filosofia mais avançada. Né? Assim que a gente vai alterando o nosso modo de vida. Tudo parte, gente, do plano espiritual. Tudo. A origem é o plano espiritual, não é um plano material. Né? Há esse intercâmbio, mas a origem das coisas, porque a nossa existência, na verdade, é em espírito. Né? Então, a gente tem que prestar atenção, porque do mesmo modo que tem as colônias voltadas aí para o bem, tem aquelas voltadas para o mal. Das trevas, elas fazem a mesma coisa, viu, gente? Não é à toa que o mundo está essa bagunça aí, não, tá? Não é à toa. Pois é. Aproveitando que estou falando de educação, falar da linguagem, né, Jefferson? Porque eu tinha sempre uma curiosidade muito grande de pensar como se tem colônia no mundo inteiro, né? Como é que eles se comunicam? A gente sabe que o espírito se expressa pelo pensamento.
né? Principalmente os espíritos mais elevados, ele não precisa de palavra articulada, né? Então, assim, a linguagem oficial dos espíritos, entre os espíritos, é o quê? Pensamento, né? Agora, tem gente, tem alma ali, um punhado e um monte, para não falar a maioria, que não consegue se comunicar através do pensamento, gente. Então, precisa falar, né? E a gente vai observar a colônia que fala o português, colônia que fala o alemão, colônia que fala o inglês, né? Então é realmente muito interessante. Eu estou falando, gente, o mundo material é cópia do mundo espiritual. Eu costumo brincar que é cópia mal acabada, né? Mas se a gente pensar na questão da vestimenta também, isso é interessante, sabe por quê? Porque a gente sabe que os espíritos, a apresentação externa do espírito, ela depende da força mental, né, daquele espírito e do desejo dele, né? Tanto que a gente vê muitas vezes aí, né, casos assim, espíritos que o mesmo espírito se manifesta na casa espírita de um jeito e na umbanda de outro jeito. O mesmo espírito, né? Agora, eles são capazes sim de modificar a sua aparência, porque existe um processo que chama ideoplastia. Agora, nem todo espírito, né, tem uma condição evolutiva suficiente para poder plasmar ali as suas vestes perispirituais, né? Então, por isso é que tem sim necessidade de roupas confeccionadas ali por especialistas na área, vamos dizer assim. Livro do Robson Pinheiro diz isso, do André Luiz fala isso em Nosso Lar, né, que tem os departamentos ali reservados a esse tipo de tarefa. Então, gente, é só a gente se dedicar a estudar, né, a ler, a procurar, que a gente vai encontrar isso. O André Luiz fala do aeróbus, né, ali do transporte. Gente, o espírito, ele é capaz de se locomover por um método chamado volitação. O que é a volitação? Através do pensamento, ele consegue transformar essa energia latente em energia cinética, ou seja, ele se movimenta. Espíritos muito evoluídos se deslocam no espaço em velocidades absurdas, né? Na verdade, se deslocam, tem espírito que se desloca na velocidade do pensamento, né? Então, agora, todo espírito consegue isso? Não, gente. Compara com andar de bicicleta. Todo mundo consegue andar de bicicleta? Não, tem gente que não consegue nem aprender a andar de bicicleta, né? Por enquanto, não tem equilíbrio suficiente. É a mesma coisa. Então, todo espírito já desencarnou, já sai volitando por aí? Não, não consegue. Nem todo espírito já desenvolveu essa faculdade de volitação. Então, tem a necessidade ali, né, de veículos para transportes dentro da própria colônia, entre colônias, nasquelas situações em que eles vão em socorro às zonas mais densas, né? Então, vou lembrar de novo, ó, o aeróbus do André Luiz aí, né, que ele cita lá em Nosso Lar. E será, né, Jefferson, que já que a gente está lá no mundo espiritual, né, foi acolhido numa colônia, nem todo mundo é acolhido em colônia não, viu, gente? Tem gente que está numa situação aí deplorável. O André Luiz, de início, não foi recolhido, né? Será que a gente tem necessidade de descansar, de repousar para repor nossas energias? Tem, né, gente? Ó, quanto mais evoluído o espírito, menos necessidade de repouso ele tem. Mas nós, gente, somos espíritos, né, inferiores ainda. Então, quando a gente desencarna, a gente precisa, sim, refazer as nossas energias, né? E a gente vê que muito espírito aí, o André Luiz conta lá no Nosso Lar, é que o espírito ali fica, né, como se estivesse dormindo, né, repousando ali mesmo, né? A gente lembra da Narcisa, lembrando o André Luiz da necessidade do repouso, né? Quando ele está trabalhando ali nas câmaras de retificação, né? Então, tá na obra espírita, gente. E será que o espírito tem vida social, Jefferson? Será que a gente chega lá, né, e vai para balada, gente? Claro que não, né?
Você desencarnou, vez. Você não vai para balada nenhuma, né? Mas tem vida social, sim, e vida social intensa. Intensa. Você tem os, os espíritos ali, estudam, trabalham, repousam e se divertem também. Encontram ali para ouvir boa música, para ter uma conversação sadia, né? Para trocar ali os afetos deles, né? Gente, tem relato de casamento no mundo espiritual, de festa, né? De jogos, tem tudo isso. Depende do hábito e costume de cada colônia, né? A mãe do Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, né? No livro Cartas de uma Morta, pela psicografia do próprio Chico, ela conta, por exemplo, que tem colônias ali, né? Por exemplo, os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos das suas atividades conservam os costumes que os caracterizavam e é profundamente interessante verificar como essas colônias diferem umas das outras, diz a Dona Maria João de Deus. Veja que interessante. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, pela psicografia do Divaldo, fala isso. Ele fala assim: olha, católico, protestante e outros religiosos após a morte não se torna espírita, não, gente. Não é porque morreu que você virou espírita, não. Você é espírito, mas você não virou espírita, né? Então, assim, eles, na verdade, eles continuam ali com as suas crenças, né? Se reúnem em grupos afins, em igrejas, exatamente. Você acha só porque a pessoa que é ali, por exemplo, protestante, aí ela morre, opa, virei espírita? Oh, claro que não, gente. Que tolice a nossa pensar uma coisa dessa, né? Então é claro que não, por isso que existe aí uma quantidade enorme de colônia, né? E tem que compreender, gente, que nem toda, o Jefferson falou disso, nem toda colônia espiritual tem orientação voltada para o bem, tem orientação sadia, se volta para o equilíbrio e a evolução moral da criatura. Não. Até no livro Libertação, André Luiz explica, né? Ele diz que esses espíritos incapacitados de prosseguir além do túmulo a caminho do céu, né? Que eles não souberam conquistar, né? São filhos do desespero, eles se organizam em colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da Terra. O Robson Pinheiro, pelo Espírito Ângelo Inácio, fala isto com maestria. Maestria. Aliás, o Robson Pinheiro tem uma trilogia chamada, que é o livro Legião, eu esqueci o nome da trilogia, Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta. Acho que a trilogia chama Senhores da Escuridão, se eu não me engano. Descreve esse panorama dessas colônias, voltadas para o mal, de forma impressionante. Impressionante. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E só para finalizar aqui, né, Jefferson, que eu já falei muito, e será que tem animalzinho lá, gente? Tem planta? Tem, né, gente? Claro que tem. Né? Na esfera espiritual, o solo ali é semelhante ao solo aqui do plano material, né? Tem planta, tem árvore, tem flor, tem hortaliça, que inclusive são cultivadas por espíritos ali bondosos de forma esmerada para, como eu disse, prover alimentação para aqueles espíritos que são materializados ainda, né? E tem animalzinho? Tem. Via de regra, a gente já fez até um programa sobre animais e plantas, né, Jefferson? Via de regra, o animalzinho reencarna quase que imediatamente após a morte dele. Mas tem ocasiões em que eles não reencarnam logo de cara, que eles são preparados, às vezes, por aqueles espíritos abnegados que são especializados ali para eles serem
utilizados em tarefas específicas, né? A gente vê isso no Memórias de um Suicida, né, em que o Camilo Botelho fala ali dos corcéis, né, dos cavalos brancos maravilhosos. A obra de André Luiz está repleto de passagens ali em que ele mostra a necessidade dos animais, né, em algumas regiões para socorro. Então, gente, realmente a gente tem que realmente estudar para a gente compreender, né? Aliás, no livro Memórias de um Suicida, olha que passagem interessante que o Camilo Castelo Branco fala, né? Que é o Camilo Botelho, né? O autor espiritual do livro. Ele fala assim, olha, quando ele é resgatado, né, que ele vê para onde ele vai, que ele estava no Vale dos Suicidas, e ele é resgatado, quando ele vê para onde ele estava sendo levado, ele fica impressionado. Olha a descrição dele. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas. Ele estava numa carruagem, né? Facultando-nos possibilidade de distinguir no horizonte, ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Vejam, ele tá descrevendo como se fosse um castelo, né? Quando você vai lendo ali, parece realmente que é um castelo imenso, uma fortificação. E tem gente que se assusta, né? E não percebe quando, por exemplo, lê o Memórias de um Suicida, lê O Nosso Lar, lê a obra do Robson Pinheiro, a necessidade de proteção das colônias espirituais, gente. Né? Tem armas magnéticas, sim. Por quê? Porque espíritos arruaceiros, maldosos, trevosos, eles tentam invadir as colônias, gente. Então tem que ter meio de defesa, sim. Óbvio que tem. Né? Então, a gente muitas vezes, né, diante dessas descrições das paisagens espirituais, a gente vê ali, às vezes, autores falando ali de formas animalescas, né? De espíritos. É só a gente lembrar lá da vestimenta do espírito, né? Que o espírito ele plasma ali a sua roupagem externa, ou se ele é um espírito ainda muito que não desenvolveu suas habilidades e tem algum espírito ali que quer vingança, ou que quer subjugar aquele espírito, né, pela força mental que ele tem, ele passa ali a apresentar, por exemplo, aparências animalescas, né, como de lobo, né, que é o fenômeno da licantropia, zoantropia. Isso tudo, gente, pela forma ideoplástica, né, que é fruto do pensamento e da vontade de entidades, tanto superiores como de entidades viciosas, do mal, realmente, né? Essas formas animalescas, claro, né, que nenhum espírito superior vai fazer isso, né? Isso aí, realmente, a gente tem em conta que são espíritos realmente inferiores, né? Falei demais, né, Jefferson? Nossa Senhora, falei muito. Não for nada, fica à vontade. Importante a gente passar o conhecimento que a gente adquiriu nos nossos estudos, né? Porque a gente, ensinando, a gente está aprendendo mais do que está ensinando, na verdade, né? E é muito interessante, né, Lara? Tudo isso que você abordou, que me recordei quando você estava falando do do Mensageiros. Recordei Mensageiros que tem a questão do aeróbus, né? Quando eles foram descer até a Terra, foram da nosso lar até uma parte do umbral de aeróbus, depois foram ali a pé. E aí, sentindo na pele todo aquele choque, né, de energia, tiver que inspirar, né, aquela energia pesada, poder se habituar ao ambiente, para poder tirar sua luz, né, porque eles não queriam, né, humilhar ninguém, né, porque por ter luz outros não ter, então é muito, muito bacana essa peregrinação, essa aventura, vamos dizer assim, né, que os espíritos tiveram ali para poder descer da Terra. Eu recomendo muito vocês fazerem a leitura da obra Os Mensageiros também, que é muito interessante, essa parte, essa abordagem, que você poder entender melhor como funciona a inteligência do mal, né, quando estão espreitando ali a equipe do André Luiz, né?
E ela foi muito bem em relação à inteligência, né? É muito fácil, pessoal. Você acha que o umbral não tem espíritos inteligentes? Tem. E os espíritos pseudo-sábios são o quê? Como que eles conseguem enganar as pessoas? Devido à sua inteligência. Outra coisa muito interessante é se você ver quantas pessoas inteligentes propensas aí a fazer o mal. Quantas pessoas inteligentes que só fazem o mal. Se utilizasse sua inteligência a fazer o bem, seriam ótimos cooperadores com Cristo. Então, como a Lara falou, né? Realmente temos aí, infelizmente, muitas inteligências que querem fazer o mal, né? Então, tem algumas encarnadas aí que, infelizmente, né, estão aí criando esse caos, como a Lara falou, né? Eu queria também, pessoal, falar o seguinte, que temos aqui algumas passagens, acho que interessante a gente abordar, de Emanuel Swedenborg, que é um sueco, né? Ele foi um dos precursores do espiritismo, narrou, né, algumas suas experiências, narrou revelou, na verdade, né, algumas experiências que teve no plano espiritual, né, onde ele descreveu como o mundo espiritual é, né. Então, basicamente, com palácios, cidade, casas, bibliotecas, né. Então, ele fez toda uma abordagem das suas experiências fora do corpo. E eu também queria falar do Céu e Inferno, que é na segunda parte, capítulo 2, registra o depoimento do espírito Condessa de Paula, onde dá ali as questões das moradas aéreas, né? Que com as espirituais são moradas aéreas, né? E muito iluminadas, muito coloridas, com as cores vivas, né? Com muita natureza. E também mostra ali que cada colônia espiritual tem seu grupo, tem seu grau de indivíduos que buscam a evolução moral, essa sintonia, a simpatia, tem objetivos e habilidades semelhantes, tendências e hábitos semelhantes, né? Onde buscam sempre a necessidade de ter aprendizado. E agora foi muito bem também, queria reforçar, que não é porque você desencarnou, eu estou livre de estudar, estou livre agora de trabalhar, agora posso ficar aqui tocando minha arpinha, meu violino e já era. Não é assim, pessoal. Quanto mais você quer subir, mais evoluir como espírito, mais compromissos, mais responsabilidade e mais estudo é exigido de você, né? Quando a gente desencarna, a gente quiser participar de um grupo, por exemplo, um grupo de samaritanos que vai resgatar as pessoas no umbral, precisamos fazer diversos cursos. E desses cursos são necessárias diversas vivências que não são diretamente ligadas ao trabalho de resgate. Né? Não sei como funciona muito bem isso, mas acredito eu que um dos cursos seja você trabalhar nas câmeras retificadoras, né? ali ajudando ali o pessoal que está, os médicos, né? Os enfermeiros ali, né? A tratar Ô, das pessoas Jefferson, com... só te interromper, eu não me lembro a obra do André Luiz que fala justamente isso, né? Fala ali que tem as pessoas se preparam ali, às vezes 30, 40, 50 anos, né, de estudo para poder atuar realmente, né, nas atividades ali que se propõe. Então, gente, não adianta fugir não, né? É verdade. Se eu não me engano, é Voltei, sei que tem uma parte sobre isso, fala sobre isso. Tem ali o curso da cartilha da iluminação, né? Então é muito importante. Voltei, tenho certeza que tem. Mas o André Luiz também tem um livro que de cabeça eu não sei qual que é. E então é muito interessante, pessoal, que a gente entenda que o mundo espiritual não é um mundo ocioso, né? O que a gente faz aqui, a gente vai fazer lá também. Isso aqui lá, a gente vai fazer com muito mais liberdade, assim, né? Porque aqui a gente se faz assim, vou fazer ali empurrando com a barriga as coisas, né? Mas lá não. Lá todo mundo sabe o que você está fazendo, está pensando. E como a Lara muito falou, né? Muito bem falou, que lá o pensamento é o que rege a estrutura, nosso dia a dia, nossa vivência, né? E vocês me falar um pouquinho, rapidamente aqui, sobre algumas contas espirituais que eu acho interessante. Vou falar algumas agora, depois algumas outras nos finais, sessões finais. Acho interessante relacionar algumas principais colônias espirituais que tem no Brasil. Lembrando que as colônias que tem no Brasil, né, elas estão ligadas ao Brasil, mas há também colônias espirituais em todos os países. Todos os países têm suas colônias espirituais, né? Algumas maiores, outras menores, mas todas elas trabalham entre si
uma espécie de intercâmbio, né, de atividades, de conhecimento. Então, estão sempre aí se ajudando. E outra coisa, antes de falar sobre as colônias, que eu me lembrei agora, o espírito Patrícia, né, na obra Violeta da Janela, fala muito bem das necessidades, e reforçando o que ela falou, das necessidades que a gente tem quando a gente desencarna lá. Então, ia no banheiro, precisava dormir, precisava ali se alimentar. Então, nós carregamos para o mundo espiritual as nossas necessidades aqui na Terra. Óbvio que, com o tempo, né, se a gente ir acostumando, a gente se esforçando, a gente vai não precisar tanto dessas questões de ir no banheiro, né, alimentar com algo sólido, né, de frutas, chás, né, sucos. Mas, com o tempo, a gente pode ali, sim, começar já a aspirar as energias que estão no ar, para poder assimilar os princípios energéticos que tem ali. Mas, como a Lara muito bem falou, não são todos que conseguem. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Vamos lá. Cônia Regeneração. Ela está localizada entre Goiânia, né, até Brasília. É uma comunidade que trabalha para a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídicos concentrados, terapias, academias e tudo com o intuito de renovação interior. Temos a colônia também Amigos da Dor. Encontra-se no norte de Minas, extremo sul da Bahia. É uma das mais antigas colônias da Terra, que realiza o socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimentos em igrejas, santas casas e casas que são de cooperação médica, né? Mas que também tem a ligação com a religião. Colônia Redenção. Ela está situada ao leste da Bahia, em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual, né? Então, ela trabalhou muito com a questão da escravatura, né? Socorro das pessoas que passam por motivos de vingança, né? São desencarnadas com mortes mais brutas, né? Temos também a colônia Arco-Íris, que é uma colônia que ela está no norte do Brasil, né? Entre Porto Velho e Manaus. E seus servidores se oferecem sempre a atividade de amparo dos encarnados, dos encarnados, e são reconhecidos como os filhos, né, do arco-íris. Colônia Raios do Amanhecer. Ela está localizada no Paraná, tendo formato de losango, além de dar socorro aos desencarnados, ela também trabalha com o reequilíbrio do espírito, né? Temos também a colônia do Bom Retiro, está localizada também no norte do Brasil, também no Porto Seguro, né? E ela também ajuda aí na questão de desencarnados, e essa principal função é de ajudar também no reequilíbrio do espírito também. Temos também no sul, no Triângulo Mineiro, a colônia Padre Chico, que é também conhecida no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. É uma das colônias mais movimentadas e nela tem muitos espíritos que buscam ajudar no socorro e trabalhar em nome de Jesus. Deixa eu ver qual é o tempo, tá? Colônia da Praia, ela fica no Sudeste, né, na região do Sudeste, no Espírito Santo. Ela é voltada muito para atividades das ecologias, né, da terrena, dos estudos da biosfera, exercício do oceano, ou seja, trabalha mais com a parte da geologia, né, da biologia também. Temos a colônia Nova Esperança, que ela está em Goiás, né, e ela tem a função de catalogar os espíritos que entram e saem e permanecem no planeta Terra. Então, aproximadamente, segundo a informação que eu busquei aqui, aí vive o Eurípides Barçanufo, né? Temos também a colônia das águas, que ela está em cima do rio Amazonas, que essa especialidade é em buscar, resgatar as pessoas que desencarnam com problemas respiratórios, com problema do coração. Temos também a Morada do Sol, que ela está no leste do Brasil e ao norte da Bahia, que ela tem o intuito de ajudar no amparo nas portadoras de doenças tropicais. Colônia das Flores, que fica na Santa Catarina, vai até Goiás, é uma das maiores colônias que tem no Brasil, onde seu socorro ela é as vítimas do câncer, né? Aquelas pessoas que desencarnam por câncer. Temos no Rio Grande do Sul também a colônia Gramado, que ela tem várias cidades satélites, né? E que trabalham em várias regiões do Rio Grande do Sul, várias zonas do Rio Grande do Sul, que onde a principal
tarefa, né, uma das principais tarefas é cuidar das enfermidades das pessoas que estão relacionadas às paralisias. E aí temos também várias outras colônias, né, que eu queria falar também, a colônia Nosso Lar, que é uma colônia, né, que está em cima do Rio de Janeiro, que ela também está ligada às atividades administrativas, né, administração pública, também na questão do auxílio ao povo encarnado. Os outros estão, Lara, eu vou falar nas considerações finais. Você quer falar um comentário, que você quer fazer as considerações finais? Beleza. Só lembrando, gente, né, que quando a gente desencarna, a gente vai para a região espiritual que está em concordância com o nosso modo de pensar, nosso modo de ser, nosso modo de viver, né? Então não adianta a gente às vezes achar que, né, que tem essa colônia, essa, aquela outra, que eu desencarnei e vou para lá. Não. A gente vai para onde a gente se afiniza, né? Então a gente precisa pensar o seguinte: quando a gente desencarna, né, Jefferson, às vezes a gente continua aqui mesmo muito apegado à paisagem física, né, material, né, como eu disse. Por quê? Porque a gente se habituou a esse local, porque os nossos afetos estão aqui, a gente não se dá conta de que a gente morreu, que a gente desencarnou, né? Isso tudo decorre da nossa ignorância, da nossa confusão, do nosso medo, né, do nosso apego excessivo às pessoas, aos lugares, às coisas, da inclinação que a gente tem, ou dos vícios, né, com relação a álcool, fumo, comida, droga, sexo, né? Às vezes com desejo de vingança, a gente permanece aqui, né, mais ligado ao plano material, né? Então, tem gente que desencarna e já logo é recolhido ali numa colônia, né? E tem gente também que após o desencarne se afiniza com o mal, e após o desencarne, às vezes não só se afiniza com o mal, mas é um espírito que sente muita culpa ou que tem vícios extremos. O que acontece? Às vezes ele é levado ali tanto pela força magnética, né, ou por entidades realmente do mal, para uma região ali mais densa, até que ele tenha o arrependimento, que o remorso, né, bata ali a consciência dele, que ele cria vontade de reparar o passado, né, fazendo com que a sua própria psicosfera pessoal seja modificada, né? Então, aí ele realmente vai receber ali o socorro e o auxílio necessário. E a gente pode pensar assim também, né, Jefferson? Será quanto tempo que a pessoa fica numa colônia? Depende. Depende muito, né? Depende, porque cada um é cada um. Tem gente que tem necessidade de reencarnar mais rápido, tem gente que tem necessidade de bastante aprendizado antes de poder reencarnar, né? Tem gente que se recusa a reencarnar, né, pela rebeldia, e fica ali às vezes séculos, até milênios sem reencarnar, né? Então, realmente precisa, mas não tem jeito, gente. Quem tem necessidade de reencarnar acaba, até pela força das coisas, né, reencarnando sem, não adianta bater o pé, né? Não adianta resistir, porque uma hora a gente tem que reencarnar, né? E eu falei aqui da polêmica, né? Que tem muita gente aí, né? Não sei se tanta gente assim, mas tem gente que fala, colônia espiritual não tem, porque, né, lá na questão 1012 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, os espíritos falam que não tem lugar circunscrito. Ora, gente, a gente precisa compreender o contexto. Kardec estava perguntando de lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seu merecimento. Ele está falando ali de paraíso, inferno, purgatório. Então tem que entender o contexto. Tanto é assim que Kardec não falou de colônia espiritual na sua obra. Ok, Kardec não disse tudo. Ele mesmo fala na Revista Espírita, né, de 1867, se eu não me engano, ele fala, olha, o Espiritismo não disse ainda a sua última palavra, muito longe disso, né? Nem deu a sua última palavra sobre as questões do plano físico, nem do plano espiritual.
Ele vai falar nesse artigo que ele escreve que muita coisa ainda vai ser descoberta, né? Que vai ser fruto de observações posteriores, né? Então, gente, a gente não pode achar que você estudou codificação, que está tudo ali. Kardec mesmo fala que ainda tem muito o que se aprender, muito o que ser dito. Os próprios espíritos dizem, eu não me lembro a questão agora, 82, 83, se eu não me engano, eu não, realmente não me lembro a questão, mas eles explicam ali quando Kardec faz a pergunta, eles falam, nós estamos dizendo que é possível vocês compreenderem no momento. Então não adianta a gente querer trazer para o nosso querer, para o nosso desejo, aquilo que foi dito por Kardec. Não, porque Kardec não pôs essa vírgula, porque Kardec não. Não é assim, gente. Né? A gente precisa ter bom senso nessas questões. Kardec fala o seguinte, que a codificação espírita ela abre caminho para maiores investigações e que vai ser trazido ao nosso conhecimento outras informações numa ordem especial de ideias. Então, a gente não pode achar que Kardec disse tudo, porque ele mesmo disse que o Espiritismo não deu a sua última palavra. Não, ele não teve tempo, gente. Ele não teve tempo de né, falar tudo que era para ser dito. Ele falou aquilo que estava programado para ele falar na codificação. Depois veio Chico Xavier, descortinando aí, né, o plano espiritual com as colônias. Muitos outros autores vêm fazendo isso. Então, a gente precisa realmente ter bom senso, né? E colocar as coisas no seu devido contexto. A gente não pode querer justificar o nosso desejo, o nosso entendimento de forma tão desastrada, né? Então é preciso olhar o contexto, é preciso realmente. Se você está justificando que Kardec não disse das colônias, próprio Kardec disse, volto a afirmar, o Espiritismo ainda não deu a sua última palavra. Então, gente, é muito interessante esse assunto das colônias espirituais. Tem muito assunto, né? A literatura espírita tem muito relato de colônias espirituais. A gente precisa estudar, né, Jefferson? Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado por todos, pela presença aqui. Peço para você se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue esse vídeo para as pessoas, para que mais pessoas saibam, né, um pouquinho mais sobre como é a conta espiritual, onde está localizada, que tipo de espírito pode estar lá, se a gente vai desencarnar num lugar bom, num lugar ruim, tudo isso depende de nós, mas também a gente pode ter o conhecimento, buscar conhecimento sobre isso. E o mais importante, sempre, é estudar, buscar, trabalhar e nos esforçar a ser melhor a cada dia. É isso que a gente tem que pensar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lara, pela sua presença, pelo seu conteúdo que trouxe para nós hoje, pelo seu estudo também. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que ficaram conosco até agora. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, gente. Tchau. Até mais, pessoal. Com Deus. Boa semana a vocês. Até mais. Tchau, tchau.